Lloyd, um exemplo de fé e influência espiritual. Hoje, ao abrir meu devocional, eu me deparei com Lloyd. E eu fiquei pensando, eu já escutei, mas não estava me recordando de onde veio Lloyd. E aí eu fui ler. A nossa passagem está em 2 Timóteo 1:5. E ela não aparece muitas vezes. Ela não faz grandes coisas. Ela não está envolvida em nenhum grande milagre. Ou seja, ela não apareceu para o público. Ela fez o ministério na casa dela, no secreto. Ela, apesar de não aparecer para o público, não fazer grande coisa, ela tinha algo que o Senhor viu, que é uma fé verdadeira, não fingida, como diz. Em 2 Timóteo, Paulo fala: recordo-me da sua fé não fingida, que habitou primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. É muito interessante quando Paulo fala sobre isso, porque ele está falando de algo que veio do secreto e que passou no nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. E isso me confrontou, né? Porque a gente sempre se pergunta se a gente está fazendo, né? Se a gente está sendo, se a gente está agindo dessa forma. Porque no fundo não se trata do que parece, do que parecemos para os outros, nem do que a gente faz, mas do quanto somos de verdade diante de Deus. Porque não adianta a gente parecer de verdade para ninguém, mas para o Senhor. Para Ele sabe quando estamos sendo de verdade. Só Ele. A gente pode fazer a melhor aparição aqui, mas se para Ele não for de verdade, Ele sonda e Ele conhece os nossos corações, de nada adiantou. Pode ter 1 trilhão de seguidores, se não subiu para os céus, sinto muito. Então, dentro da minha casa, no meu silêncio, na forma como eu vivo, quando ninguém está vendo, é o que Deus quer ver. Deus sempre quer ver o nosso secreto. O nosso secreto revela quem somos para Deus. Não quem a gente é na rua, porque muitas vezes a gente está muito chateada, ou a gente está vivendo uma situação, mas na rua a gente está pousando de super heroína. Até porque a gente tem que confundir o inimigo. E também a gente não vai ficar expondo a nossa vida, mas muitas vezes é fingida a forma com que mostramos para os outros. E até para coisas próximas. Às vezes eu acho que ainda não é o suficiente, ainda não sou o suficiente, que ainda não estou pronta. Mas o Senhor me mostra sempre que não é sobre ter muito, não é sobre algo grande, não é sobre mim. É sobre eu ser verdadeira com o que Ele me deu. É sobre ter uma fé que permanece, apesar da dificuldade, mesmo quando ninguém vê, que é o que importa. É quando ninguém vê. É sobre ter essa fé que permanece aqui quando ninguém está olhando, quando ninguém reconhece, quando a gente parece pequeno. É sobre permanecer. Então, Senhor, que a minha oração suba e que o meu secreto seja revelado na minha casa, no meu primeiro ministério, que é a minha causa, que é a minha casa. Me ensina a viver assim. Uma fé que não é aparência, uma fé que não depende de momentos, uma fé que não precisa ser vista nem validada por ninguém. Eu quero te dizer que você não precisa
ser validada por ninguém, que você não precisa ter 1 milhão de seguidores e que você não precisa fazer grandes coisas. Mas se você for verdadeira com o Senhor, e se você tiver intimidade com o Senhor, é isso que vai transformar a sua realidade, o seu secreto, a sua casa, que é o seu ministério. Que a minha vida fale, que as minhas atitudes revelem, que o meu lar seja um lugar onde o Senhor habita. É essa oração que a gente tem que fazer sempre. E que mesmo sem perceber, que o Senhor esteja aqui. E que eu esteja marcando a vida da minha família, das pessoas com quem eu convivo e das pessoas para as quais o Senhor me colocar para falar a palavra dele. Que eu esteja marcando vidas. Não é sobre o quanto eu faço, nem sobre quem eu sou. É sobre o quanto eu carrego de ti, o quanto eu te carrego, Senhor, dentro de mim. Eu não sou um exemplo e eu estou longe de ser esse exemplo que eu quero, mas eu o persigo todos os dias e eu o busco todos os dias. E quando eu me afasto por vicissitudes da vida, que são muitas, e eu tenho medo da volta. Eu tenho medo de como vai ser a volta, mas eu acho que um pouco que envergonhada com o Senhor por ter me afastado. Mas a única coisa que importa é voltar para Ele, porque Ele está aqui o tempo inteiro. Ele não saiu daqui. É a gente que se afasta. E às vezes a gente se afasta por motivos que nos parecem corretos. Às vezes a gente está com tantos problemas que a gente está tão cansado, tão sobrecarregado e a gente se afasta. Não se afaste. Não faça como eu já fiz. Não se afaste. E mesmo quando eu passo momentos difíceis, mesmo quando eu sumo daqui, eu não me afasto. Eu não abro mão da minha comunhão, eu não abro mão da minha oração, ainda que ela seja diferente, ainda que ela seja aos meus olhos mais fraca. Não se afaste do Senhor. Nunca se afaste dele. Fique com Deus. Amém.